Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Vamos dar continuidade à leitura de Deuteronômio, capítulo 4, as 3 cidades de refúgio. Nós já comentamos aqui em Números 35. Só é voltar no vídeo lá de Números 35, dos versículos 9 ao 15, e você vai entender um pouco mais sobre essas cidades de refúgio. Diz o texto: Então Moisés, Deuteronômio capítulo 4, versículo 41. Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer, no deserto, no planalto para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas, e Golã em Baçã para os Manassitas. Essas cidades de refúgio, né, como eu já falei aqui, ela tem uma característica interessante. Quando alguém matava, o homicida matava o seu próximo, né, o seu irmão, sem querer, então ele tinha o direito de fugir do vingador do sangue, o Goel, né? Então o vingador do sangue ele vinha para tentar vingar o sangue do parente que foi morto por aquela pessoa que cometia o homicídio. Porém, para aquela pessoa que fazia o homicídio, mas sem ser culposo, né? Então Deus deu a estratégia de criar essas cidades de refúgio, aonde a pessoa que cometeu o homicídio sem querer, né, sem dolo, né, ele apenas era um homicídio culposo, ele fugia para essa cidade e nessa cidade o Goel não podia entrar, né? Então é interessante isso aqui. Moisés ordenou que 3 cidades de refúgio fossem estabelecidas na margem leste do Jordão. Aqui ele instrui os israelitas a estabelecer 3, né, da margem oeste. Então nós vamos ver 3 cidades da margem leste, 3 cidades da margem oeste, né? O homicida é aquele que mata sem premeditação, ou seja, sem querer. Já o vingador do sangue, o Goel, como se refere ao parente masculino mais próximo do falecido, era a sua responsabilidade trazer o homicida perante o tribunal da sua cidade para ser julgado. Havia o perigo de que o parente pudesse matar a parte responsável, quando se lhe enfureceu o coração, ao invés de levá-lo aos tribunais. Então, nós já vimos no comentário, o assassinato premeditado exigia uma punição severa, que era a morte daquele que assassinou. Por quê? Violava a santidade da vida e profanava a terra em que Deus habitava com o seu povo. Então Deus, ele não, vamos dizer assim, quando o assassinato era de forma dolosa, quem matou tinha que morrer. Por quê? Porque tinha sido derramado sangue. E aquele sangue que era derramado, ele profanava a terra onde Deus habitava. Porém, acontecia muitas vezes através de um animal ou alguém sem querer, manuseando pedra, fazendo o trabalho normal, por acidente, vamos dizer assim, causar a morte de outra pessoa. Então, assim, Deus, para trazer justiça, porque o nosso Deus é um Deus justo, nós sabemos que aqueles povos, eles eram muito bárbaros, né? Não tinha esse senso de equidade, né? Às vezes alguém machucava o dedo do outro e o outro já matava, e ficava por aquilo mesmo. Não, Deus vem trazendo aqui, instituindo as regras. E agora vai começar o segundo discurso de Moisés, exatamente falando sobre as leis, sobre os 10 mandamentos, sobre as leis cerimoniais, as leis morais, as leis civis. Amém? Então nós vamos ver tudo isso a partir agora do versículo 44. Moisés vai contar uma história aqui de toda a legislação. Isso vai se perdurar até lá depois do capítulo 20, por aí. Nós vamos ver isso, bem interessante. Amém? Esse segundo discurso de Moisés, ele vai contemplar agora do capítulo 4 até o capítulo 26. Olha, então nós vamos estar observando essa exposição, né? Então o versículo 44 diz assim:
Deuteronômio 4:44. Moisés conta a história da legislação. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São esses os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão. No vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroé, que está à borda do vale de Armon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental, até o mar de Arabá, pelas faldas de Pisgas. Amém? Então aqui nós vamos ver esse segundo discurso de Moisés. Nós vimos nesses primeiros 4 capítulos o primeiro discurso de Moisés, na repetição da lei. A partir do capítulo 4 até o 26 nós vamos ver o segundo discurso de Moisés, onde ele vai tratar especificamente da legislação, das leis, e nós vamos estar de uma forma sucinta comentando aqui, porque nós já comentamos todos esses textos, né, nos vídeos anteriores. Então nós vamos comentar aqui Êxodo capítulo 20, nós vamos comentar aqui outras coisas, e é uma forma diferente de nós vermos a repetição de tudo aquilo que foi dado à primeira geração que havia saído do Egito, debaixo da liderança de Moisés. Amém? Essa daqui já é a segunda geração, aqueles que de 20 anos para baixo não eram responsabilizados quando os espias voltaram de espiar a terra, né? Então, aproximadamente 38 anos após, nós vamos ver aqui que isso vai ser revelado, né? Vai ser contado para aqueles que tinham 20 anos para baixo ou aqueles que nasceram durante os 40 anos de peregrinação no Egito. É muito interessante, eu acredito que você vai gostar bastante. Eu acredito que nós vamos ter grandes, vamos dizer assim, vamos receber muita coisa boa a respeito daquilo que nós devemos fazer, né, para agradar a Deus. Não ao pé da letra, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então eu vou estar sempre tocando aqui alguns pontos, mas trazendo para a realidade hoje a respeito da graça e da verdade, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Amém? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós estamos agora debaixo da graça. Mas é importante nós entendermos esse contexto da lei, porque a lei é boa, o mandamento é justo, santo e bom. Amém? Quem tem a maldade é o homem. Então, por isso que a lei vai revelar a maldade do homem para que o homem busque a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E depois que ele recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele vai viver debaixo da graça, guiado pelo Espírito. Só assim ele vai poder satisfazer a Deus. Uma vida de fé, amém? Uma vida de bondade, uma vida de andar em novidade de vida, uma vida guiada pelo Espírito, né? Que vai trazer para ele paz, vai trazer para ele vida, vai trazer felicidade. Então é muito importante nós entendermos isso, e eu vou estar pontuando aqui, muito gratificante estar conversando com vocês, lendo a Bíblia junto com vocês e compartilhando aquilo que eu recebo da parte de Deus, para que nós possamos ser cristãos melhores, amém? Mais eficazes na nossa vida cristã e no nosso andar com Deus. Esse é o propósito, de uma forma simples, de uma forma singela. Quero estimular você a ler a sua Bíblia, amém? Leia a Bíblia, porque a Bíblia contempla, na verdade ela é a palavra de Deus, amém? E vai contemplar aqui tudo aquilo que eu e você precisamos saber para agradar a Deus. Uma vida de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Amém? Então, curta esse vídeo, comente, compartilhe com as pessoas com quem você convive, aquelas que você querem bem, você acha que esse material aqui vai ajudar elas, compartilhe.
tá certo? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Hoje à noite nós temos o Tempo de Mulher, vamos estar recebendo a nossa irmã Janaína Albuquerque, que vai ser uma grande bênção. Vamos estar transmitindo online através das nossas redes sociais. Se você puder nos acompanhar, será um prazer tê-lo conosco. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.